Bom dia, cumprimento a todos com a paz do Senhor. Se te perguntassem hoje, por que os crentes costumam se reunir tanto na igreja, ficar horas sentado lá, cantando, ouvindo testemunho, ouvindo a palavra, o que você responderia? Acho que a resposta mais padrão, né, mais óbvia assim, não em tempos de pandemia, né? Porque em tempos de pandemia ninguém nem está se reunindo, né? Espero. Mas a gente normalmente pensa numa resposta meio óbvia, né? Porque Deus, ele deu tudo, né? Ele enviou o filho dele para morrer por nós e o sacrifício dele é tão grande que o mínimo que a gente pode fazer é gastar esse nosso tempo lá adorando a Deus. Porque essa é a razão do nosso viver, né? Porque Deus, ele nos ama e exige de nós esse pequeno sacrifício, né? Essa é a resposta que está relativamente certa, né? Mas tem algumas outras questões também. Por exemplo, tem um escritor desconhecido que diz que a adoração transforma o adorador na imagem do Deus ao qual ele se curva. A adoração transforma o adorador na imagem do Deus o qual ele se curva. Então, vou dar alguns exemplos aqui. Se o seu Deus for o dinheiro, você vai gastar todo o seu tempo trabalhando, juntando dinheiro, lendo livros sobre finanças, sobre investimentos, e vai acabar gastando seu tempo nisso, né? O dinheiro, né? Para ganhar dinheiro, trabalhando, né? E focando nisso. Agora, se o seu Deus for o seu corpo, né? A sua saúde, você vai focar em cuidar do seu corpo, correr, ir na academia, gastar seu dinheiro com suplementos e com vitaminas, né? Ler livros, né? Sobre isso, assistir vídeos sobre exercícios físicos e tudo mais, os benefícios disso para a sua saúde e tantas outras coisas. E se o seu Deus for o seu lazer, você vai gastar seu tempo, né? Investir seu tempo em passeios, em idas para a praia, para montanhas, né? Para algum sítio e conhecendo lugares diferentes, tudo mais. Mas para cada uma dessas coisas que eu falei, tem uma consequência. Se você quiser muito dinheiro, você vai negligenciar outras coisas, né? Se você quiser cuidar muito do seu corpo, você vai negligenciar outras coisas. E para cada uma dessas situações, a Bíblia fala algo que contra, né? Que não é benéfico. Não estou falando para você parar de trabalhar ou para você parar de cuidar do seu corpo ou de você não dar atenção para sua família ou para o seu lazer, mas tem que ter um equilíbrio. Você tem que buscar essas coisas na medida certa, porque se você exagerar, isso vai fazer mal para você. Bom, não tem nada de errado em você procurar essas coisas, mas tem que ser com equilíbrio. Você não pode buscar só isso, entendeu? Porque isso tem efeitos colaterais, que a Bíblia condena. Então você tem que fazer essas coisas com um certo equilíbrio. Mas adorar a Deus não tem nenhuma contraindicação. Aliás, o tema da mensagem de hoje é os efeitos da adoração. Então a gente vai ver aqui alguns efeitos que adorar a Deus causa na gente, né? Primeiro efeito, a segurança. Adorar a Deus nos traz segurança. A gente pode dar alguns exemplos. Um bebê, ele pode substituir, né, o amor materno por chupeta, por uma madeira, por alguma coisa que um cobertor, sei lá. Mas nada disso vai substituir completamente os braços da mãe, que segura o filho, né? E isso é interessante, porque a gente pode procurar preencher nosso vazio com várias coisas, mas a gente nunca vai conseguir preencher o vazio de Deus no nosso coração. E um dos efeitos que a adoração causa na gente é a segurança. A gente tem a segurança de que tem um Deus que está cuidando da gente. Porque não tem como a gente prever o que vai acontecer amanhã, ou mês que vem, ou ano que vem. A própria pandemia é um exemplo disso. Ninguém ia imaginar no passado que ia estar todo mundo nessa situação de hoje. Mas aqueles que adoram a Deus, aqueles que têm Jesus Cristo no coração, têm essa segurança de que Deus está cuidando da gente. E se você quiser ter uma base bíblica para isso, leia os Salmos 42 e 43, que o salmista fala que ele costumava ir na igreja, conduzia a adoração a Deus, mas que por algum motivo ele se afastou e mostra os efeitos que está causando nele, né? E temos mais alguns versículos também bem legais, né?
Por exemplo, o Salmo 37, versículo 5, que diz assim: entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Ou seja, é o Deus que nos dá segurança. E o Provérbio 3, versículos 5 e 6, que diz assim: confia no Senhor de todo o teu coração e não te estribes no teu próprio entendimento. Reconhece-o em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Então, o primeiro efeito que a adoração verdadeira causa na gente é a segurança. O segundo efeito é a comunhão e o respeito mútuo entre os irmãos. Assim, tem uma coisa errada que as pessoas acabam falando, né? Dessas falácias populares, de que todos são filhos de Deus. Isso é mentira, porque nós somos criaturas de Deus. E aqueles que são filhos de Deus são os que aceitam Jesus como Senhor e Salvador. Porque daí Deus acaba nos adotando como filhos de Deus. E Jesus é o nosso grande irmão mais velho que nos proporcionou, né? Essa bênção de sermos filhos de Deus. Porque nós somos irmãos de Jesus, cordeiros de Deus. Então, nós somos filhos de Deus, quer dizer que nós temos irmãos, né, em Cristo, que são nossos irmãos da igreja e de outras igrejas, né? E o segundo efeito da adoração é essa comunhão e reconhecimento mútuo entre os irmãos. Será que você tem se preocupado com os irmãos da igreja sobre o que está acontecendo na vida deles, se eles estão bem ou não? Você está orando pelos pedidos de oração que são colocados no grupo? Essas coisas são importantes e isso demonstra, é um dos efeitos da adoração. Você se importar, você reconhecer, né, os irmãos e querer o bem deles e orar por eles. Esse é o segundo efeito da adoração: reconhecimento e comunhão entre os irmãos. O terceiro efeito é a santificação. Esse efeito, quando a gente se aproxima de Deus, a gente percebe o quão pecador nós somos, o quanto nós estamos sujos, sabe? É como se a gente tivesse com a roupa todo sujo, todo fedido, né? E chegasse perto de alguém, né? Todo limpinho. A gente percebe a nossa imundície, sabe? A gente percebe o quanto a gente é pecador. Então a gente busca se santificar mais na presença de Deus. E esse é um dos efeitos da adoração, é essa santificação. E um exemplo interessante é o profeta Isaías, no capítulo 6, em que ele fala no versículo 5: ai de mim, estou perdido. Porque ele chegou perto do trono de Deus, ele viu quanto ele era pecador, quanto ele realmente não era digno de estar lá. Então ele fala isso: ai de mim, estou perdido. E uma coisa interessante que acontece lá é que o anjo chega com uma brasa e coloca na boca do Isaías, purificando a boca dele. Às vezes a gente precisa ter essa purificação na nossa boca, sabe? O jeito de a gente falar, a murmuração, as coisas erradas que a gente fala para as outras pessoas, que magoam. Isso é importante a gente evitar também. Foi dito hoje na reunião de oração pelo Samuel sobre as conversas, né? Eu estou gravando isso numa sexta-feira para dar tempo de editar e postar na quarta. Mas então esse é um outro efeito da adoração. É a santificação. A gente vê isso em vários exemplos também no Novo Testamento. Jesus falando, né, para as pessoas, né, os seus pecados estão perdoados. Tem um interessante aqui em Lucas 7:41, Lucas 7:47, que diz: eu te digo, seus pecados, que são muitos, estão perdoados. Então, quando a gente adora a Deus com todo o nosso coração e se arrepende, nossos pecados são perdoados e a gente pode chegar mais perto de Deus. Agora, o quarto efeito da adoração é a visão transformada. Normalmente, quando a gente vive nossa vida normal, né, a gente só vê por um lado, né, por um ângulo, mas a gente não consegue ver pelo todo. A visão de Deus é uma visão geral, panorâmica. Você pode ver de vários ângulos diferentes, né? E isso é muito bom, porque você acaba não julgando a situação, do nosso ponto de vista. Que desenho antigo, Thundercats, tem o Lion, que tem a visão além do alcance. Não é bem assim, na nossa vida não é assim não, né? Mas é uma visão transformada por Deus. Uma coisa que o Papão sempre gosta de falar, que ele costuma ver as pessoas não com um olhar nosso, né, mundano, em que você vê os defeitos da pessoa e tudo mais, mas ele costuma falar assim: ah, essa pessoa está fazendo mal para mim, mas
não é ela que está fazendo, é o que está controlando ela. Então ele distingue o mundo espiritual do nosso mundo terreno. Ele fala que tem forças que estão governando esse mundo, e são forças espirituais. Então a pessoa está fazendo mal para você, mas não é ela, é quem está controlando ela que está fazendo mal para você. Isso é ter uma visão transformada, uma visão olhando com a visão de Deus. A gente tem alguns exemplos, né, de visão errada, como Judas, quando a mulher que passou um ano trabalhando para comprar um perfume e despejou todo o perfume na cabeça de Jesus. E o Judas olhou e falou: cara, não, isso aí foi um trabalho de um ano, ela podia ter vendido e dado aos pobres esse perfume, né? Mas não, ele estava com a visão errada, porque ela estava ungindo a Jesus que ia passar pela crucificação. Então a visão dele estava totalmente errada. Agora a visão de Paulo e Silas na prisão, que é descrita em Atos. Lá eles tinham apanhado, tinham sido açoitados, estavam presos, acorrentados, mas estavam louvando a Deus. Mesmo nessa situação, a visão deles era diferente, a visão deles era transformada, era a visão de Deus. Esse é o quarto efeito da adoração. O quinto efeito, evangelização. Quando a gente adora a Deus, a gente não quer deixar só entre quatro paredes, a gente quer expandir o reino de Deus. Porque a gente tem que ser salvo e tem que ser luz. E a adoração, ela motiva a evangelização. Em Apocalipse, capítulo 5, versículo 9, fala que os seres viventes e os 24 anciãos cantavam um novo cântico, porque reconhecem a dignidade do Cordeiro, que comprou com o seu sangue os que procedem de toda a tribo, língua, povo e nação. Então a adoração é por esse Deus que morreu por nós, mas não só por nós, por todos aqueles que aceitam a Jesus Cristo como Senhor e Salvador. Mas como é que eles vão aceitar se não tem quem fale para eles? Portanto, a adoração também é evangelização. É um dos efeitos. Né? O sexto efeito é preocupação com a alegria de Deus. Isso é interessante porque quanto mais a gente conhece, quanto mais a gente adora a Deus, mais a gente conhece Ele e mais a gente sabe o que alegra o coração dele e o que não alegra. A gente vê esse contraste bem grande na vida de Jesus e no dos fariseus. Jesus obedecia a Deus porque ele sabia o que agradava a Deus. Os fariseus não. Os fariseus obedeciam só pela lei, mas não conheciam o Deus que eles adoravam. E Jesus, pelo contrário, ele sabia o que agradava a Deus e seguia o que Deus queria, porque Jesus, ele sabia, ele adorava a Deus de todo o coração. Então, isso também reflete na nossa vida com Deus, sabe? Um exemplo. Uma coisa que uma criança de 1 ano faz, agrada o pai. Mas se ela fizer isso, a mesma coisa, com 5 anos, não agrada o pai. Porque o pai espera outras coisas da criança, né? O pai espera coisa a mais. E Deus é da mesma forma. Às vezes o que a gente fazia quando a gente conheceu a Jesus agradava a Deus. Mas hoje ele espera mais da gente. Ele espera que a gente tenha uma evolução. E esse é o sexto efeito da adoração. É saber o que alegra o coração de Deus. Eu queria encerrar com isso, né? Essa mensagem eu me baseei num livro chamado Adoração Bíblica, do Russell Shedd, muito interessante. E um dos capítulos falava sobre isso, que eu achei bem legal trazer para os irmãos, né, Deus, no meu coração, para falar sobre isso, sobre os efeitos da adoração. Então eu queria orar por você que está vendo esse vídeo. Pai, muito obrigado por mais essa mensagem, por cada vida que está assistindo esse vídeo, meu Pai. Esteja guardando, restaurando as forças, Deus, ajudando as pessoas. Que o Senhor venha curar, meu Pai, aqueles enfermos. Que o Senhor venha transformar as vidas, meu Deus. Que o Senhor venha nos dar novo ânimo para continuar seguindo em frente, meu Pai. Que a comunhão da Tua igreja, meu Deus, não se esfrie, meu Pai, mas que o Senhor venha ser o centro das nossas vidas. Que a gente possa ver uma vida como verdadeiros adoradores. Porque a adoração verdadeira não é simplesmente cantar, Deus, mas é viver. É viver todo dia para Ti. Então nos ajuda a viver todo dia para Ti, em nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Ricamente.